Olá, boa tarde. Vou arrumar aqui. Esperar o pessoal entrar. Oi, Sandro, boa tarde. O Ellerson. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Depois desse baque aí do Senado, né, Sandro? Agora a gente vai aprender a resolver exercícios. Melhor a gente aprender agora, enquanto a gente tem bastante tempo para estudar para esse concurso e ir para outros. Boa tarde, Kenny, minha aluna, minha mentorada, né? Cris Kênia, Miss Brave, sejam bem-vindos. Maria Auxiliadora, Paulo Vitor, boa tarde. O que vocês estão achando dessas lives às 16? Fica muito ruim para assistir esse horário? Hoje a gente vai ter uma novidade aqui na live. Vou testar algo novo para explicar para vocês. Concur Fabi, Breno André, Alana, minha mentorada também, seja bem-vinda. Alexandre Lobato. Ah, tá, é no horário de estudo. Você prefere às 19? Tô querendo criar um clube aqui de lives com vocês. Eu vou anotar aqui, 19 horas, né? Vocês preferem às 19? O Paulo Vitor disse que fica ótimo para ele, que é o horário da minha pausa. Eu vou fazer uma enquete depois lá nos stories, aí vocês podem participar. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde. Bora lá, então. Hoje nós vamos aprender nessa live. Deixa eu só arrumar aqui o celular, porque eu tô sem tripé hoje. Tô tentando testar aqui, porque senão vai ficar um pouco difícil de... O assunto hoje é resolver questões da melhor forma possível. Bora. Deixei aqui minha cola do lado. E aí, deixa eu voltar aqui na minha cola. Bora lá. Hoje vocês vão aprender a resolver exercícios assim da melhor forma, de forma que vocês possam aproveitar o máximo possível o tempo que vocês estão ali investindo nessa tarefa, das muitas tarefas que nós temos no ato de estudar, que é resolver exercícios. E aí, quando a gente começa a estudar para concurso e começa a pesquisar lá no Google, né, como estudar para concurso, como iniciar os estudos para concurso, como passar em concurso, a gente começa a ver vários depoimentos de pessoas que foram aprovadas e que foram aprovadas nos primeiros lugares, que já foram nomeadas, enfim. E algo que é comum nesses depoimentos é que essas pessoas fizeram muitos exercícios até alcançarem a aprovação. Fizeram 3.000, 4.000 exercícios, 15.000 exercícios, né? Tem gente que chega a esse número. E realmente esse é um caminho muito válido para que você consiga chegar à sua aprovação, porque os exercícios vão te dar muitos insights em relação ao conteúdo que você estudou. Mas eu reforço que a resolução de exercícios somente, sem nenhum outro tipo de atividade relacionada aos estudos, ela não é suficiente para que você seja aprovada ou aprovado em um concurso, principalmente nesses concursos que exigem um alto desempenho dos candidatos. Por exemplo, o Senado Federal, ou em concursos em que o número de vagas é bastante reduzido. Então, essa questão, nesse tipo de concurso de quantidade, né, de exercícios, sim, é importante, mas o mais importante de tudo é a qualidade dos exercícios que você está fazendo, a qualidade do ato de resolver exercícios. E por isso hoje eu trouxe esse tema para ajudar vocês a melhorarem a qualidade, porque eu imagino que muitos aqui já resolvem um número bastante expressivo de exercícios. Então,
o objetivo hoje é que vocês melhorem a qualidade dos exercícios que vocês têm resolvido, certo? Vocês querem comentar aí quantos exercícios, em média, vocês resolvem por dia? Quantos exercícios vocês já resolveram na vida de estudante, de concurseiro de vocês? Alguém tem um número aí? Eu não tenho ideia de quantos exercícios eu respondi, porque a cada concurso que eu começava a estudar, eu pegava e zerava lá meu banco de questões para que eu pudesse resolver, né, questões que eu já tinha feito, então, enfim, questões que eu já tinha feito há bastante tempo. Então eu não tenho muita ideia. O Felipe falou que resolve 100 do CESP. Todo dia, Felipe? É um bom número. Por volta de 40 a 50 por dia, o Sandro falou. É um bom número também, Sandro. Mas, de novo, voltando, a ideia hoje é a gente resolver exercícios com qualidade. Deixa eu beber um pouquinho de água. Pra gente começar. O Sandro falou que no QConcurso tem um total de 5.150 questões resolvidas. Professora, mesmo por toque... Daqui a pouco eu vou responder as questões, tá? A Maria Auxiliadora disse que resolve, em média, 250 exercícios por dia. Mas o objetivo aqui é que vocês entendam que a quantidade não deve superar a qualidade. Vocês têm que resolver exercícios de uma forma consciente, de uma forma que vocês entendam qual é a finalidade daquele tempo ali que vocês estão desperdiçando, não, mas investindo na resolução de exercícios. A Maria Auxiliadora falou que tem mais de 16 mil resolvidas. Nossa, parabéns! Bastante coisa, muita coisa mesmo. Bom, então nós vamos começar agora com a parte de conteúdo. Deixa eu fechar um pouco essa janela aqui. Bora lá, deixa eu ver como que eu faço isso. É aqui. Hoje a gente já vai ter uma aula assim, né, bem diferente. Primeiro, vocês têm que entender qual é a finalidade de resolver exercícios. Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já pensaram sobre isso? Qual é a finalidade de resolver exercícios? Vou botar aqui para minha cola. Vamos falando aí. Treinar, resolver exercícios, né? Conhecer a banca examinadora é uma importante finalidade de resolver exercícios. Bora anotar isso, que aí vocês vão anotando aí junto comigo. Treinar. Treinar, conhecer a banca. Entender como está o seu desempenho. Conhecer o tempo, boa, Kenny. Entender as suas dificuldades. Saber o que priorizar. Entender como é pedido o conteúdo. Maravilha, Leisa. Saber o que... Deixa aqui tá tremendo um pouco. O que priorizar. Saber como vai ser o dia da prova também. Dia da prova. Validar o material de revisão, perfeito. Treinar o tempo. Já falei lá em cima. Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram aqui. Revisar. Memorização, ótima, Kenny. Conhecer a banca, já colocamos. Bora lá, continuar. Deixa eu virar a câmera para mim.
E aí, quando a gente entende de qualquer técnica, isso não vale só para os exercícios, qualquer técnica de estudos que vocês forem aplicar nos estudos de vocês, na rotina de estudos de vocês e para qualquer área da vida, na verdade, quando você conhece a finalidade daquilo que você está fazendo, fica muito mais fácil de você aplicar a técnica e você realiza essa atividade de forma mais consciente. Naturalmente, aquela atividade que você está realizando, ela vai se tornar algo com mais qualidade, porque você está ali fazendo aquilo de uma forma ativa, tá? E aí, entendida essa finalidade, qual é a finalidade de resolver exercícios em concursos públicos? Vocês falaram mais coisas aqui. Conhecer as lacunas para direcionar mais a revisão. Sim, maravilhoso, Thaís. Isso também, que é quando eu citei lá que a gente conhece as nossas dificuldades realizando exercício para que a gente possa direcionar as nossas revisões, os nossos novos estudos a respeito da matéria, né? Então, é super importante que a gente entenda qual é a finalidade daquilo que nós estamos fazendo. Quando vocês forem revisar, vocês têm que entender qual é a finalidade de revisar. A finalidade de revisar é consolidar a matéria na cabeça, na memória, para que no longo prazo, né, daqui a 3, 6 meses, quando vocês forem fazer a prova de vocês tenham aqueles conteúdos frescos na memória. Então, é uma visão bem objetiva das coisas que a gente, e estratégica também, das coisas que a gente precisa fazer em relação aos nossos estudos, para que nós tenhamos um aproveitamento melhor. Tanto ali durante o nosso processo de preparação, quanto no momento em que isso interessa, né? Que é o momento da prova, o momento do seu resultado. Então, sabendo dessas finalidades que nós bem anotamos aqui, nós podemos definir que existem alguns momentos durante a nossa preparação em que nós fazemos exercícios. Antes da gente entrar nesse tópico desses momentos em que nós devemos realizar exercícios, fazer exercícios durante a nossa preparação, eu queria fazer um pedido para vocês. Estão vendo esse aviãozinho que tem aí embaixo na live? Eu queria pedir que vocês compartilhassem clica no aviãozinho, as duas primeiras pessoas que aparecerem na lista de vocês, compartilhe essa live com essa pessoa, para que essa pessoa também venha assistir. Principalmente aqueles seus amigos que falam que resolvem 500 questões por dia, 1000 questões por dia. Tragam eles para essa live para que vocês discutam depois com eles aí, com argumentos, que o mais importante num primeiro momento é a qualidade e depois a quantidade de exercícios resolvidos. Quem fizer aí, depois comenta feito. Vamos continuar aqui. E aí, vamos saber agora quais são os momentos. Deixa eu focar aqui. Momentos de resolver. A Maria Auxiliadora falou feito. A Melina Moura também. Ah, que gracinha. Obrigada, gente. Momento de resolver exercícios. Bora lá. São 4 os momentos em que nós vamos resolver os exercícios e isso vai variar conforme a finalidade que nós vamos dar para essa resolução de exercícios. O Rodrigo Sena também disse feito. Obrigada, Rodrigo. Bora lá. O primeiro momento em que vocês vão resolver exercícios são os exercícios que nós chamamos exercícios de fixação. E qual é a finalidade de resolver exercícios de fixação? Quando a gente resolve os exercícios de fixação logo após a gente terminar ali a aula, né? A matéria, na verdade. Suponhamos que você esteja assistindo a aula de Direitos e Garantias Fundamentais na matéria de Direito Constitucional. É uma aula enorme, de, sei lá, 100 e não sei quantas páginas que você está ali assistindo. E aí,
às vezes não vai dar tempo de você terminar a aula em um dia, né? Você vai ter que ter 3 dias ali estudando essa matéria, esse tópico. E aí, 3 dias estudando essa matéria, esse tópico, quando terminar ali no final do 3º dia, você termina a aula. E aí, você vai fazer esse momento dos exercícios. Chegou o momento de fazer os exercícios de fixação. E qual é a função desses exercícios de fixação? A função deles é, quando você, claro, você estuda corretamente, você produz o seu material de revisão, que é o seu resumo. Então, os exercícios de fixação ao final da aula vão servir para que você volte aos seus resumos que você acabou de produzir e verifique se nos seus resumos está faltando algo que você viu nesses exercícios de fixação. E por que que isso é importante? Não assim, claro, você vai procurar algumas palavras-chave ali no conteúdo para colocar no seu resumo, mas se existir alguma coisa nas questões que não está no seu resumo, o seu resumo ele não está completo. O que aparecer nas questões de fixação deve sempre estar no seu resumo, porque o seu resumo tem que ter coisas que são cobradas na prova. Se foi cobrado na prova, por mais irrelevante que seja, assim, na primeira leitura que você faz, você veja assim, esse assunto é irrelevante. Nunca vai cair, mas você, ao fazer os exercícios de fixação, vê aquele ponto, aquele tópico que você achou que era irrelevante, não importa se ele é irrelevante ali no primeiro momento. Se ele caiu na questão, ele é relevante o suficiente para estar lá no seu resumo. Porque o seu resumo, depois você vai revisar e vai reforçar esse conteúdo que é cobrado em prova na sua cabeça, né? Na sua memória. Vamos lá. Voltar aqui para o próximo momento. Nós estamos falando dos momentos em que devemos resolver exercícios. São os cadernos de questão. Assim como os exercícios de fixação, os cadernos de questões têm finalidades próprias. A finalidade dos cadernos de questões é, primeiro, estudar a matéria de uma forma mais direcionada, né? A partir desses cadernos de questões que você vai descobrir massivamente o quanto aquele assunto é cobrado e quais pontos daquele assunto é mais cobrado. Além dessa função dos cadernos de questões, ele também tem a função de te ajudar a medir o seu desempenho. Eles vão te dizer como que você está naquela matéria, naquele tópico, na verdade, da matéria. Se você está estudando, novamente o exemplo, Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, você, por meio dos cadernos de questões desse tópico específico, você vai saber se você está acertando 80% desse tópico, se você está acertando 90%, 70%, 60%. E aí você vai para um outro tópico de direito constitucional, por exemplo, repartição de competências. E aí, lá naquele tópico, você está acertando 90%, enquanto no outro estava 70%. Dessa forma, separando as matérias, os tópicos em cadernos de questões, vocês vão saber exatamente onde está o problema de vocês em cada matéria. E por que é importante a gente saber ter essa exatidão, né, em relação em que ponto da matéria você está tendo dificuldade? Como o tempo de todo mundo é escasso, a partir desse conhecimento você vai descobrir onde você deve priorizar, né? Como você pode otimizar o seu tempo, quais matérias, quais assuntos você deve priorizar no estudo ali, naquele seu tempo super escasso, principalmente em um pós-edital. Você identificando onde estão as suas dificuldades, você vai saber onde você deve colocar mais energia. E aí vem um terceiro, aí deixa eu responder aqui umas questõezinhas para não acumular. Peraí, deixa eu subir. Alguém perguntou alguma coisa que eu falei que ia responder lá em cima. Peraí.
Gente, quando vocês forem mandar perguntas, manda nesse quadradinho que tem um ponto de interrogação, porque fica mais fácil de achar depois aqui. Professora, você aconselha separar por tópicos os cadernos? Sim, Felipe. Nesses dois momentos, né? Nos exercícios de fixação, quando você acaba de estudar a matéria, e nos cadernos de questões você separa por tópicos. A Kenny perguntou, cadernos de questões prontos? Sim, cadernos prontos, só que você não vai comprar o caderno pronto, né? Nos bancos de questões, aí, Tec Concursos, Que Concursos, tem o banco de questão do Gran Curso também, do Estratégia, qualquer deles que vocês usem, vocês conseguem lá, pelos filtros, montarem cadernos de questões relativos a cada tópico que vocês precisam estudar do edital. Deixa eu ver. Certo. Nenhuma pergunta a mais. Vamos lá, voltar aqui para o nosso quadro, digamos assim. O terceiro momento no qual vocês devem resolver questões são nos simulados. E os simulados têm as funções deles também. Os simulados têm as funções deles também. Peraí. Os simulados têm pelo menos ali 3 funções. Eles vão servir para vocês medirem o desempenho de como vocês estão em relação aos conteúdos que vão ser cobrados na prova. Eles servem para que vocês consigam gerenciar o tempo, porque quando você tem provas de concurso, quase todos os concursos hoje em dia exigem uma redação. E normalmente essa redação é feita ali no mesmo momento da prova objetiva. Então você tem que saber gerenciar, na verdade, esse tempo. Com os simulados vocês vão aprender também e vão treinar a modulação aí das emoções de vocês, né? Nervosismo, ansiedade. Então é importante por isso. Os simulados são importantes por isso. E uma função que eu acho que é uma das principais do simulado é que ela vai te permitir montar uma estratégia de prova. Vai te permitir treinar como é resolver a prova ali. Se você vai resolver português primeiro, português depois, se vai intercalando o português entre as outras matérias, se você vai fazer a redação antes ou depois. Então, os simulados têm todas essas funções. E elas assim, vocês, ao realizar simulados, simulado não é. O que não é simulado? É você pegar todos os tópicos de uma matéria e resolver questões daquela matéria. Na verdade, um simulado ele deve ser composto por todas as matérias que vão ser cobradas na prova. É um simulado mesmo, é como se fosse ali a prova, só que não é no dia da prova. Então assim, tem que ter muita atenção nesse conceito de simulado, né? Não adianta falar assim, vou fazer um simulado de direito constitucional. Não existe isso. Você vai fazer um simulado com todas as matérias que vão cair, que estão previstas ali no seu edital. Você vai fazer um simulado dessa forma. A Kenny perguntou, pode revisar por simulado? É uma das funções do simulado. Só que assim, o que eu aconselho sempre é que você tenha o seu próprio material. Quando você está estudando, você construa seu próprio material para que você possa revisar por meio desse material. E aí, o simulado ele vai complementar essa atividade de revisão, né? Mas ele não deve ser feito somente ele. É interessante que você sempre volte aos seus resumos, às suas fichas, se vocês usam flashcards, sejam eles físicos ou digitais. Então, não só questões, revisar só por questões não é uma estratégia, principalmente para os concursos de poucas vagas, não é uma estratégia muito completa, digamos assim. Porque quando as questões ali, muitas coisas vão se repetir. Só que quando você está em um concurso de poucas vagas, você tem que ter uma nota muito alta. Então, você não tem que saber só aquilo que cai mais, né? Você tem que saber um pouco de tudo e tem que saber tudo. Não dá para ser mais ou menos em nada. Tá certo?
A Kenny falou aqui, me organizar na hora da prova. Essa é uma das funções do simulado. A Kenny perguntou também, rever o que errar no simulado? Sim, depois que você passou aquele período ali que você reservou como se fosse o dia da sua prova, né? Faz no domingo ou no sábado, sabe? Reserva ali um horário para fazer o seu simulado, como se fosse o dia da prova mesmo. Terminou aquilo, talvez no dia seguinte você pegue ali aquele simulado e vá vendo ali o que você errou, quais foram os pontos que fizeram com que você errasse. E uma coisa bem interessante que vocês podem fazer em relação a esse simulado é observar, e pode anotar em cada questão ali que você errou, qual foi o motivo do erro ali daquela questão, né? Qual foi em relação a você como estudante? Foi porque você não lembrou? Foi porque você lembrou, mas não sabia com tanta precisão? Foi porque você teve uma falta de atenção? Então, para cada tipo de erro desse, você vai ter ali uma estratégia para resolver, né? Você já vai descobrir qual é o motivo da maioria dos seus erros. E aí, sim, você vai ter consciência dos seus erros e vai conseguir elaborar uma estratégia para errar menos, né? Então, vamos aqui voltar. O quarto momento em que vocês vão resolver questões, deixa eu colocar aqui no nosso quadro. Quarto momento, caderno de erros ou dúvidas. Quem aí já faz caderno de erros ou dúvidas e quem não sabe nem o que é isso? Digam aí, me contem. Enquanto isso, eu vou olhando aqui as perguntas. O Felipe perguntou, professor, o site te dá uma estatística. É válido focar somente no que é cobrado? Felipe, por isso que eu bato sempre na tecla. Você tem que, ao estudar, construir o seu material de revisão. Você não deve revisar somente por questões. Não deve revisar ali só pelo que cai mais. Porque tem conteúdos que, às vezes, nunca foram cobrados e eles vão ser cobrados justamente ali na sua prova. Eu lembro de um exemplo clássico ali do concurso do STJ. Acho que os dois últimos, de 2018 e de 2015, a prova de administração financeira e orçamentária, ela era a quebradora de paradigmas, sabe? Ela veio muito diferente do que vinha nas outras provas, tanto a de 2015 quanto a de 2018, elas foram quebradoras de paradigmas ali, cobraram coisas que não eram cobradas comumente pelo CESP, nem em concursos de Tribunal de Contas, que são concursos em que essa matéria é cobrada com mais precisão, assim, né? É mais exigida. Então assim, eu gosto de me preparar, eu me sinto mais confortável e acho que é uma estratégia mais confortável, mais segura você se preparar para os piores cenários, né? E o pior cenário é vir uma prova de uma matéria, principalmente se for uma matéria muito importante para o seu cargo, muito importante, que tem muita afinidade com as atribuições do seu cargo. Eu gosto de me preparar para que pode vir qualquer coisa ali do que está sendo exigido. Deixa eu ler aqui um pouco dos comentários. Muita gente falou aqui, não sabe o que é concurseira CBC, Paulo Vitor falou que faz, o Rodrigo Sena falou que faz o caderno de erros, né? E vejo o conteúdo que estou pecando e reviso ele, principalmente em legislação. A Renatinha, acho que perco muito tempo anotando e às vezes não tenho tempo de voltar nele, no caderno de erros. Então, quanto ao caderno de erros, primeiro eu vou explicar o que é caderno de erros e dúvidas, e aí depois eu vou respondendo essas questões aqui. Gente, rapidinho, vocês preferem as lives, quem chegou depois, porque eu perguntei no início, vocês preferem as lives nesse horário
ou no horário mais tarde, tipo 19, 20 horas. Coloquem aí o horário que vocês preferem. Que eu tô pensando que a gente pode estabelecer aqui alguns dias e horários pra gente fazer essas conversas toda semana. Vejam aí, me digam aí. Eu vou já explicar pra vocês nesse horário. O Ellerson Abreu falou mais tarde. Fala um horário, mais tarde pode ser, né? Tem muitas horas ainda pra acabar o dia. Que horário? Felipe falou pra mim tanto faz. Mais tarde, só consegui ver agora porque tô no intervalo aqui. A Lorena falou, nesse horário. Fala um horário, gente. 16 não, né? 17, 18, 19. Rodrigo Sena falou nesse. A Carla falou depois das 20. Vou fazer uma enquete depois, pra vocês me dizerem. Vai lá no Stories. Então, gente, o que é o caderno de erros? Para quem ainda não sabe, tem gente que aqui já tá cansado de ouvir eu falar do tal do caderno de erros, né? Então, o que é o caderno de erros? Quando vocês estão lá no site de questões de vocês, resolvendo os exercícios lá, os 100, 200 exercícios que vocês resolvem aí por dia, vocês erraram a questão, já separa aquela questão e coloca num caderno à parte. Vocês conseguem fazer isso no próprio sistema de questões que vocês usam. Coloca essa questão num caderno à parte que vocês vão chamar de caderno de erros. E aí vocês montam esse caderno para cada matéria. Um caderno para português, não precisa ser por tópico, tá? Um para português, um para direito constitucional, um para direito administrativo, um para, sei lá, informática, um para raciocínio lógico. E aí vocês vão juntando essas questões que vocês têm errado, ou questões que vocês tenham ficado em dúvida, ou questões que vocês acertaram pelos motivos errados. Quem aí nunca acertou uma questão, achou que estava ali, né, abafando, mas era o motivo errado. Então, esse tipo de questão vai ser separada e vai para esse caderno, conforme a matéria que vocês estejam vendo. E aí, de tempos em tempos, vocês podem estabelecer isso a critério de vocês, de 7 em 7 dias. A Kenny falou, questões incomuns também, aquelas questões que são impossíveis, né, que caem em toda a prova. Então, de 7 em 7 dias, ou então de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, vocês vão respondendo esses cadernos de erros. Tira um tempinho ali do cronograma de estudos para vocês. Coloca assim, todo sábado, durante 1 hora do meu cronograma de estudos, eu vou resolver o caderno de erros. Aí, cada sábado, vocês colocam uma matéria e vão resolvendo, de novo, esses cadernos de erros, que são de questões que representam dificuldades para vocês. E é para resolver as questões e ler os comentários. Não é só resolver as questões, né? Vocês vão ver que vão errar a questão de novo, vão esquecer daquele comentário que ajudou vocês a entenderem a questão que vocês errou. Então, a ideia é que vocês diminuam o máximo possível das dificuldades que vocês têm, né? Com essa utilização da técnica do caderno de erros e de dúvidas. Assim, vocês vão conseguir melhorar muito o desempenho de vocês nas questões. Quem faz aí controle de acertos líquidos, né, controle de desempenho, porcentagem de acertos, vai observar uma melhora significativa a partir do momento que for resolvendo esses cadernos de erros. Qualquer atividade relacionada ao estudo de vocês, que nem alguém falou aqui que eu faço caderno de erros, mas eu nunca resolvo. O pulo do gato nesse tipo de coisa é o seguinte: se você tem uma atividade para fazer relacionada aos seus estudos, preveja ela no cronograma de estudos. Se você não prever essa atividade, você não vai fazer. É certo que você não vai fazer. Você vai esquecer ou vai deixar para depois, porque ninguém tem tempo sobrando. Então, se você não colocar lá no seu cronograma, você não vai fazer, tá?
É importante repetir a pergunta no caderno? Como assim? Não entendi. Você fala no seu resumo? Eu acho que se for algo assim, que é uma coisa que eu, daqui a pouquinho eu vou falar, que é a questão da retroalimentação dos seus resumos. Aí eu vou explicar daqui a pouquinho sobre isso. A Kenny falou questões bem elaboradas, questões diferentes, questões incomuns. As questões mal elaboradas também, porque isso pode gerar algum tipo de dúvida, né? Então é interessante que, ao fazer o caderno de erros, dúvidas, de questões mal elaboradas, dessas questões estranhas, ao fazer esse caderno, refazer no caso, é interessante que vocês leiam também os comentários. E aí, quem usa o TEC Concursos consegue ler o comentário do professor. Eu acho que o Estratégia também tem esse tipo de função, né, de comentário do professor. Agora, quem vê pelo Q Concursos, só assista aquela aulinha lá que eles colocam se você realmente tem uma dificuldade extrema no conteúdo. Mas se você não tem essa dificuldade extrema, releia o comentário mais curtido, mais votado, eu não lembro qual é a nomenclatura, mas releia esse comentário aí mais bem avaliado, que tem lá no Q Concursos. Deixa eu descer aqui. Nossa, muita pergunta, gente, peraí. E a gente ainda tem muita coisa para falar. Vamos aqui voltar para o nosso conteúdo. Peraí que tem uma coisinha que eu tenho que falar com vocês antes aqui. Tá. Bora voltar aqui para o conteúdo. Pegar o... E aí, uma vez que vocês entenderam isso aqui, que existem momentos diferentes de fazer questões, tem alguns conselhos que eu tenho para dar para vocês para esses momentos. Primeiro, faça questões por tópicos e não por matéria. O que significa isso? Tem muita gente que começa a medir desempenho, né? Porcentagem de desempenho. E já aconteceu isso na consultoria, né? Das pessoas chegarem, mas eu tô medindo o desempenho da matéria tal e eu não consigo aumentar meu percentual e tal. Aí quando eu vejo, a pessoa tá medindo ali o desempenho dela em direito constitucional. Mas quando ela vai fazer, ela separa os cadernos bonitinho, mas quando ela vai fazer as questões, ela faz de todos os assuntos de direito constitucional. O caderno de questões dela tem 500 questões e ela resolve aquilo em um dia e é de todos os assuntos de direito constitucional. Mas isso, quando você monta, né, o caderno de questões, você deve fazer por tópicos, porque só quando você faz por tópicos, você consegue ter uma medida real ali de qual é o seu problema naquela matéria. Se você está acertando 70% de direito constitucional, existe um problema ali em 30% da matéria que, se você não compartimentar, assim, não dividir a matéria em tópicos, você não vai saber onde que está o problema, não vai saber onde exatamente você deve agir. Você só vai saber que está acertando 70% de direito constitucional e agora? Eu estudo tudo de novo, leio tudo de novo, procuro um outro professor, eu estou ruim, eu estou bom em direito constitucional, mas às vezes é só uma matéria que está fazendo com que o seu resultado não seja tão satisfatório. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. O caderno de erros ajuda muito. O caderno de erros é mais um material de revisão? Eu acho que pode ser considerado, sim, um material de revisão. É um material de revisão, mas é diferente porque você está priorizando ali alguns assuntos, alguns pontos, né, que você tem mais dificuldade. Então, você tá meio que acaba revisando, ao reler os comentários, é claro, as dificuldades que você tem, e cada pessoa tem dificuldades diferentes, então essa priorização de assuntos, ela deve levar em conta não só a importância da matéria no edital,
mas também deve levar em conta a sua dificuldade. Tem gente que tem mais facilidade com raciocínio lógico, tem gente que tem mais facilidade com álgebra e nem tanto com raciocínio lógico. Então, assim, isso vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que não tem como, assim, o caderno de erros vai te ajudar nesse trabalho de priorização, né? De priorizar aquilo que você... que talvez tenha sido uma falha na sua preparação e que pode te levar a cometer falhas no dia e no horário da sua prova. Mais questões aqui, deixa eu ver. Esse caderno fica sendo mais... Não, já foi essa. Rever o que errar no simulado. Tá ótimo. Quando está errando muitas questões de determinado conteúdo, começar apenas no outro conteúdo quando atingir um percentual alto de acertos? Não, porque senão você não vai conseguir sair do lugar. O que acontece? Às vezes você está com uma dificuldade em um conteúdo e aí você fica tentando, esperando, né? Resolver ali aquela questão, aumentar, começar a acertar 90% e fica estudando ali o mesmo conteúdo, às vezes com o mesmo professor. Né, insistindo na mesma estratégia que provavelmente não vai te fazer aumentar o teu percentual porque é a mesma estratégia, né? Tem alguma coisa errada ali com aquela estratégia. E aí o interessante é que você avance nas matérias do edital, porque o que acontece? Lá na frente pode ser que exista uma matéria que vai te ajudar a entender essa matéria que está sendo uma dificuldade para você hoje. Né? Você vai ganhando maturidade, além de conseguir sair ali dos princípios de cada matéria, né? Senão a gente vai ficar sempre no início do edital, não vai conseguir avançar no edital, não vai conseguir terminar algumas matérias para poder começar a estudar outras. Quem tem pouco tempo para estudar sabe que não dá para estudar todas as matérias de uma vez, porque senão a gente não sai do lugar. Então é importante, se você está ali empacado num desempenho não tão satisfatório em algum assunto, terminou de estudar aquilo, vai para o próximo e vai tentando terminar o edital. Pode ser que no final os assuntos que você viu depois daquele te ajudem a compreender aquele princípio ali que você não entendeu naquele momento, tá? Outros conselhos aqui que eu vou dar para vocês em relação à boa resolução de exercícios. Sempre faça questões com material de revisão. Por quê? Ai, meu Deus. Por quê? Por que fazer questões com material de revisão? Quando você está com o seu material de revisão e vai ali fazendo as questões, com quem nunca isso aconteceu? Você está resolvendo ali suas questões e aí aparece um conceito novo que não estava na sua aula, quando você leu a sua aula ou quando você assistiu a sua aula, não estava lá na sua aula e aí, consequentemente, não está no seu material de revisão, né? No seu resumo. Material de revisão, entenda resumo, seja ele qual for, mapa mental, por tópico, por grifo. Então, o que você vai fazer? Viu aquele conceito novo que você nunca tinha visto ou que não está no seu material de revisão, aquela mesma ideia dos exercícios de fixação, lembra? Você vai pegar aquele conceito e vai levar para o seu material de revisão. Isso a gente chama de retroalimentação dos resumos. Por que você vai fazer isso? Quando você for revisar na sua rotina de revisões dos assuntos, que vai ser a leitura dos resumos, né? Você já vai, a próxima vez que você for revisar, você já vai reler e vai revisar aquele conceito novo que apareceu ali enquanto você estava resolvendo as questões. Claro que você não vai resolver com o seu resumo quando você estiver fazendo o simulado. Não vai adiantar muita coisa, né? Então, assim, o simulado tem um outro propósito. Não é um momento ali de estudo igual aos outros momentos de resolver questões. Mas para todos os outros momentos, daqueles 4 que a gente falou, o caderno de erros, o caderno de questões e os exercícios de fixação, você deve fazer sempre com o seu resumo ao lado para que você possa ir complementando as informações que estão ali no seu resumo, tá? Surgiu mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Não, é só repetição de perguntas. Outro conselho.
separe... Ah, isso aqui é para fazer o caderno de erros, né? Separar questões que errou. Só vou... Ou teve dúvida. Como eu já expliquei o caderno, dúvidas. Outro, ler os comentários. E aí alguém perguntou lá em cima. Deixa eu apagar aqui. Comentários. Eu devo ler os comentários só daquilo que eu errei ou devo ler os comentários de tudo? O que vocês acham aí? O que vocês fazem normalmente? Me digam aí, o que vocês fazem normalmente? Ninguém? Então, gente, vocês devem ler os comentários de todas as questões, não só daquilo que vocês erraram. E por quê? Lembra que eu estava falando que às vezes a gente acerta uma questão pelos motivos errados? Quem nunca fez isso? Quem aí já passou por essa situação? A gente só vai descobrir se o motivo pelo qual a gente acertou a questão está correto se a gente lê os comentários de todas as questões. E aí a gente chega a outra pergunta. Eu devo fazer uma lista de questões, de 30 questões, e só depois ler os comentários? Não. Terminou de fazer uma questão? Leia o comentário daquela questão. Vamos para a próxima. Lembrem-se, o mais importante, lembra da finalidade das finalidades de resolver questões? Treinar, revisar o conteúdo, descobrir onde você está errando. Todas aquelas finalidades que a gente anotou lá no início da live, então, elas só vão ser cumpridas se você resolver questões com qualidade. E resolver questões com qualidade está relacionado a ler os comentários. Ah, mas vai demorar muito. Em vez de eu fazer 200 questões, eu vou fazer 50 questões. Mas o seu propósito é aprender ali. Então, não faz sentido você priorizar a quantidade em relação à qualidade. Quantidade, vocês vão ter... Existem várias fases, né, ali de estudos. Primeiro, você tem mais tempo de estudo, menos tempo de revisão e menos tempo de questão. Depois vocês começam a equilibrar isso, né? Porque a quantidade de conteúdos para estudar vai diminuindo. E já numa terceira fase, vocês vão estar só fazendo revisões e questões. E é nessa última fase que a quantidade vai ter importância. Mas a qualidade de resolução não vai diminuir. Então, se vocês estão nessa primeira fase de estudos, vale mais a pena vocês resolverem 30 questões com qualidade do que resolverem 100 questões só por resolver, né? Só ali no automático, porque não vai adiantar muita coisa, vocês não vão reter tanto a informação. Então, em um primeiro momento, a qualidade ela tem uma importância fundamental em relação à quantidade. Até porque, quando vocês aprendem a resolver questões com qualidade, quando vocês aprendem a resolver questões com qualidade, vocês esse processo vai se tornando bem mais rápido, né? Então, quando vocês chegarem na terceira fase de estudos, né, que vai ser só revisões e questões, vocês já vão estar com o hábito de fazer essa leitura dos comentários, de resolver as questões com mais qualidade, de uma forma muito mais rápida. Então, essa quantidade, ela vai vir de uma forma bem natural, tá? Então, na hora de resolver questões, leiam os comentários de todas as questões, porque vocês têm que saber se vocês estão acertando pelos motivos certos. Acertar pelos motivos errados não vai adiantar muita coisa, tá? Vamos para mais conselhos. Tem mais alguns conselhos aqui para vocês. Um deles é não deixar os comentários de todas. De todos. As questões. E essa outra dica é não deixar
para ler só no final da lista. E a última dica é algo que eu já falei também, os simulados, e essa aqui é direcionada para os simulados, eles devem ser de todas as matérias do edital. Porque senão não é simulado, né, gente? É só um grupo de questões ali. Deixa eu pegar mais uma página. É só um grupo de questões ali que vocês vão estar resolvendo daquela matéria. Não vai ser simulado, vocês não vão conseguir simular as situações de prova, né? Controle de tempo, nervosismo, estratégia de prova, que é bastante importante. Vamos ver as perguntas aqui. Eita, tá acabando o tempo. Quando você estudava para concurso público, Olávia, resolvia quantas questões por cada matéria por dia? Isso variava muito, porque assim, eu passava pelo menos 1 hora do meu dia resolvendo questões. Então, dependia da matéria, dependia do meu nível em cada matéria, em cada tópico. Às vezes, alguns eu demorava mais, outros demorava menos, mas era pelo menos ali 20 ou 30 de cada tópico que eu me propunha. Eu conseguia resolver como eu estudava 1 hora, né, eu fazia questões por 1 hora, eu devia levar uma média de 1 minuto por questão, ou até menos, porque meu concurso era FCC, então eram 5 itens. Então, sei lá, umas 50 questões ali, cada hora do dia, no mínimo. Deixa eu ver aqui. Obrigada, querida. Muito vale por todos esse entendimento. Ai, meu pai, estou fazendo tudo errado. Deixa eu ver mais pergunta. A Kenny perguntou, mais produtivo então fazer a questão e em seguida já ler o comentário? Sim, Kenny, porque você está ali estudando, né? Você precisa... não sei se já aconteceu com vocês resolvem ali uma lista de 30 questões. Quando vocês vão ler o comentário lá da primeira questão, vocês nem lembram. Ou então quando vai conferir o gabarito, né? Às vezes vocês erram uma questão lá, nem lembra do que se trata aquela questão. Então, eu acho que não é tão produtivo assim. Eu acho que mais produtivo mesmo, a não ser que seja uma situação de simulado. Quando é simulado, não tem como ficar lendo o comentário ali na hora. Mas o mais produtivo mesmo resolveu a questão? Lê o comentário, sempre fazendo aquele filtro, né? O comentário mais bem avaliado. Ou, no caso, se for um banco de questões que tem comentários do professor, lê o comentário do professor, tá? Geralmente é um resuminho da matéria, né? Quando tem esses comentários. E aí eu também tenho... Eu acho que a frase que ficou dessa live é qualidade maior que quantidade, né? Em relação às questões. Ou então, não sei, pensem aí numa frase que poderia resumir essa live. Hábitos. Eita, deixa eu anotar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Hábitos em relação às questões. Sublinhe palavras inclusivas e exclusivas. Quais são essas palavras? Não, nunca, jamais, tanana, sempre. Sempre que vocês forem resolver as questões, sabe quando a gente erra uma questão por falta de atenção? Quando a gente adquire esse hábito de já pegou a questão, já bateu o olho ali, viu um nunca, um não, um sempre, um inclusive, um exclusive, um obrigatório, um facultativo, um preferencial. Sempre que vocês virem esse tipo essas palavras, já adquiram o hábito de pegar e já passar a caneta já nessas questões, porque vocês vão diminuir muito o índice de erros por conta da falta de atenção. Às vezes a gente não viu, não. Ou então, às vezes, a questão, quem faz prova múltipla escolha, tem bancas que costumam colocar o comando da questão da seguinte forma. Analise as alternativas abaixo e marque a questão incorreta. Aí,
Às vezes você está lá no dia da prova, muito nervoso, você nem presta atenção que ele pediu a incorreta. Às vezes até pelo hábito de responder todas as questões marcando a correta, você acaba perdendo a questão porque ele estava pedindo a incorreta e você marcou uma ali, tinha 4 alternativas, 4 corretas, você acabou marcando a correta. Então, quando você adquire esse hábito na hora de resolver as questões, é meio que um ritual, sabe? Pegou a questão, já bate o olho e procura essas palavras. E aí depois você faz uma outra leitura da questão para que você não perca uma questão por causa de uma bobagem dessas, tá? Então, adquiram esse hábito aí. Deixa eu voltar. Para palavras inclusivas ou exclusivas. Termos técnicos. Dependendo da área aí, os termos técnicos vão fazer toda a diferença. Mas os principais na área do direito, especialmente, são o pode e o deve. Bater o olho na questão e tem essas duas palavras, vocês também façam o mesmo procedimento em relação às palavras inclusivas ou exclusivas. Já passa um traço lá na caneta para que vocês não percam a questão por conta disso, porque são palavras muito parecidas, mas que têm significados que mudam completamente o sentido da questão. O pode, quando alguém pode fazer alguma coisa, ela tem a faculdade, né? Ela tem a possibilidade de executar aquela ação. Agora, o deve não, o deve já é uma obrigação, é obrigatório, né, que aquilo aconteça. Então, são sentidos que mudam completamente ali a questão, a resposta da questão, e vocês devem ter bastante atenção. Se vocês adquirirem o hábito de já pegar a questão e já sublinhar essas palavras, vocês vão ver que a chance de vocês perderem uma questão por conta de uma bobagem dessa vai ser muito reduzida. E um terceiro hábito que vocês podem ter em relação à resolução de questões divida a questão por períodos e faça a pergunta para você mesmo ou mesma. Em cada período, essa afirmação desse período é verdade? Você vai dividir a sua questão, e isso é válido principalmente para aquelas questões maiores. Você vai dividir a questão por períodos, né? O que é período? Você está lendo a questão, aí tem um ponto final. Está lendo a questão, tem um ponto final. Você vai lá e divide. Se necessário, divida inclusive por orações. Está lendo a questão, viu um verbo ali, já divide a questão. E aí vocês vão poder... Ixi, o tempo está acabando, gente. Apareceu uma afirmação ali que é incorreta, a questão toda já está incorreta. Então assim, o Dino, o Sandro falou aqui, já é uma dica a Dino, isso mesmo. O professor Dino que me deu esse insight aqui de resolver questões dessa forma, então já divida a questão ali e pergunte, isso daqui é verdade? Beleza, é verdade. Aí você continua, isso aqui é verdade? Não é verdade, então a questão toda tá incorreta. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou, se vocês quiserem tirar um print agora, eu vou fazer a pose aqui pro print. Postem nos stories de vocês, se vocês puderem, e digam o que vocês aprenderam nessa live de hoje. Vocês vão me ajudar muito se vocês fizerem isso, então deixa eu dar um sorrisinho aqui para vocês. Deram um print. Muito obrigada, até a próxima. E aí eu vou fazer uma enquete nos stories falando do horário, para que vocês me digam aí qual é o horário melhor para que a gente faça lives semanalmente, segunda e quarta, ou então terça e quinta. A gente vai decidindo aí o horário para a gente montar o nosso clubinho aqui para resolver essas dúvidas em relação à preparação, tá bom? Muito, 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 muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!